Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando mais um programa, eu acredito, aqui no canal Noticioso. E hoje nós vamos abordar aí um grande assunto, um assunto polêmico. Casares. Tudo que gira em torno do Casares é polêmico. E hoje nós vamos falar tudo sobre o nosso grande camisa 10 aí. E também vamos abordar tudo que rolou ontem na partida pela Sul-Americana. Vitória de 2-1 do Galão contra o La Equidad ontem no Independência. Bom, mas para falar tudo sobre o Galo, estou acompanhado aqui mais uma vez dos meus sábios comentaristas, Thiago de Araújo. E como é que você tá? Massa atleticana, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Noticioso, eu acredito. Muita coisa para falar hoje, hein? E também o André Repsold, mais uma vez. Fala, Henricão, bom? Junto, salve, salve, massa atleticana. Vamos embora junto fazer aí um bom comentário e muita polêmica hoje aí. É isso aí, galera. Bom, vale ressaltar que eu tô ao vivo aqui pelo Instagram. Então, se você tá assistindo esse programa depois, também segue o canal Eu Acredito lá no Instagram, porque lá também a gente tem transmissão de todas as partidas e eu vou ler algumas participações hoje no Instagram aqui. Mas começando aí falando, sem ir direto ao ponto, Thiagão, vamos falar um pouquinho aí dessa partida de ontem. O que foi o Atlético ontem contra o La Equidad? Ontem, quando a gente começou o jogo, foi uma surpresa para todo mundo a forma com que o La Equidad entrou em campo. Entrou de uma forma muito corajosa, muito agressiva. Ninguém esperava que eles iriam para cima. Eles foram, aos 36 segundos, eles já mandaram a bola muito difícil para o Cleiton. Cleiton mandou para escanteio e o gol saiu com menos de 5 minutos de jogo. O gol que foi através de um pênalti bem marcado, um pênalti que o Elias foi no mínimo imprudente ali, né? Com o pé no peito do jogador, ali na barriga do jogador do La Equidad. Eles converteram esse pênalti. Uma nota que eu também comentei ontem na transmissão, a forma com que o Cleiton tem se postado nos pênaltis me incomoda um pouco. Eu acho que ele está caindo muito antes. Os pênaltis estão sendo batidos de uma forma que, na minha opinião, se ele esperar um pouquinho mais e se ele ficar um pouco mais bem posicionado, talvez ele vai ter um índice maior de acerto. Ontem, não que ele falhou, porque goleiro falar em pênalti é difícil você falar que, né, falhou num pênalti, mas ele pode treinar mais essa parte, porque eu já vi outros gols de pênalti que o Galo sofreu com a mesma postura. Mas de uma forma geral, o La Equidad pressionou o Galo os 10 primeiros minutos, foi surpreendente, e depois o Galo conseguiu dominar o jogo. Mas o domínio do jogo do Galo foi tanto que o Galo teve 20 finalizações e teve 3 bolas na trave, ou seja, o jogo foi completamente do Atlético e nós estamos incidindo num erro que é já recorrente. Qual que é o erro? A não finalização, ou seja, aquela parte ali do último terço do campo, a gente precisa dar uma sintonia melhor e treinar mais finalização, inclusive pênaltis, porque a gente também tem perdido muitos pênaltis, nós vamos falar disso, porque o Casares perdeu um pênalti a favor do Atlético ontem, então a gente precisa fazer um ajuste fino, porque isso tem prejudicado muito o Atlético e tem sido recorrente. Mas o volume de jogo foi fantástico e, na minha opinião, o Galo jogou muito, só que faltou realmente botar a bola para dentro. Ô, Thiago, falando aí desse assunto do Cleiton, né, que você falou dele não ter pegado pênalti, tudo, o Mauro Nonato cornetou a gente ontem no YouTube, viu? O que ele falou? Falou que é um absurdo a gente tentar colocar a culpa no Cleiton ontem do pênalti, sendo que foi o Elias que cometeu o pênalti, né? Acabamos de falar, nós não estamos cobrando dele, ele tem que pegar o pênalti, não é isso. O que nós falamos ontem e falei hoje aqui é que o Cleiton pode se posicionar melhor e esperar um pouco mais para sair para a defesa. Ele vai ter maior chance de acerto. Nunca é uma culpa do Cleiton, goleiro, de não defender um pênalti, claro que não. Mas a gente tem achado que ele realmente pode esperar um pouco mais para sair, porque os jogadores estão batendo relativamente fraco e é uma bola que nós acreditamos, igual foi ontem, tiveram outras batidas parecidas, que podem ter um índice maior de possibilidade de defesa do Cleiton. Quem fazia muito isso era o Dida, né? O Dida sempre esperava o jogador bater o pênalti para pular e na maioria das vezes ele pegava. Por isso que eu sou muito fã desse tipo de estratégia em pênaltis. Eu não sou goleiro também, né, Thiago? Eu não sei o que é pegar um pênalti, né? Mas o que eu penso é isso. Se o goleiro espera o atacante bater o pênalti, ele tem muita possibilidade de pegar o pênalti se o cara bater mal. E o pior, se o atacante sabe que o goleiro espera ele bater para escolher o canto, ele vai se sentir na obrigação de bater muito bem e bater o máximo no canto possível. Ou seja, você vai talvez exigir do atacante a possibilidade de bater até na trave ou para fora, porque ele vai ter que bater mais no canto, né? Com ele força e mais no canto. Então, sim, você exige mais do atacante, o que faz ele ter mais probabilidade de errar. E o goleiro, se o cara bater mal, o goleiro vai pegar. Então, concordo plenamente com esse posicionamento. Isso aí eu também acho que o
goleiro tem que esperar o atacante bater. Mas, Andrezão, fala aí o que você achou do Atlético na partida ontem. Vale ressaltar que boa parte da torcida tá cornetando e muito o time no jogo de ontem. Eu vou dar eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês. Eu acho que o Atlético ontem, até tomar o gol, foi pressionado sim. E depois disso ele tomou total controle do jogo. Agora, o problema disso tudo é o seguinte: nós tivemos 71% mais ou menos de posse de bola ontem, o que demonstra o controle do jogo. Nós chutamos pro gol 23 vezes. Só que efetivamente no gol foram 8. Efetivamente no gol foram 8. E o grande lance que eu tô entendendo que é o problema do Atlético é que quem está fazendo os gols do Atlético são os volantes. Foi o Jair no rebote e o Elias no chute de fora da área. Eu, sinceramente, acho que o Atlético está pecando em excesso nessa questão das finalizações. E isso está sendo cobrado no jogo do Fortaleza, jogo do Goiás, o jogo contra o Atlético Paranaense e agora com o Laic Dá. Ontem era para ser um placar elástico, era para ser um 3-1, um 4-1 diante do que aconteceu, porque eu acho que até o gol do Laic Dá foi um acaso. Deu uma pressãozinha, teve a sua oportunidade, mas daquilo não passaria de jeito nenhum. E o seguinte, o grande problema que eu estou vendo no Atlético são as finalizações que não estão sendo convertidas em gol. Vou dar um exemplo aqui um pouco complicado para o torcedor entender. O Fernando Diniz no Fluminense tinha trocentos chutes por gol por jogo, mas a bola não entrou, o que custou o cargo dele. O Atlético ele pode ter 1000 chutes para o gol, mas se não fizer o gol vai custar a vaga na Sul-Americana, a vaga na Libertadores. Então os jogadores de ataque do Atlético têm que começar a pôr a bola dentro da casinha. Bola na trave não é gol. Pois é, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque eu, inclusive, sou um grande fã do Fernando Diniz. Eu acho que o futebol do time do Fluminense tá faltando detalhes para encaixar, porque você vê o volume de jogo do Fluminense, era uma coisa absurda. Isso aí não é numa partida só, não. Eu fiz um levantamento dos últimos 5 jogos do Fluminense. E assim, um time que finaliza 31 vezes, André, e a bola não entra. Não pode ser culpa do treinador. A gente não pode colocar a culpa no treinador porque a bola não entrou com o time finalizando 31 vezes. Eu acho que o treinador ele é mais culpado pela quantidade de chances criadas, né? Pela forma que o time cria, que o time passa a bola, faz a transição. E isso o Fluminense tinha muito. O que faltava de fato era colocar a bola para dentro. E eu acho que vai muito mais aí do pé calibrado dos atacantes do Fluminense. Exatamente o que eu quis dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: o time criou muito e não fez o gol, custou o cargo do cara. Então, isso no Atlético, o time criar muito e não fazer o gol, pode nos custar a vaga agora na Sul-Americana. Não, sim, futebol é assim. E o futebol custa caro, né? O futebol não é exato. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Se você erra aqui e você joga bem o jogo inteiro, massacra o time fez um gol, quem ganhou foi outro time e acabou. Eu falo o seguinte, o futebol ele não é exato, ele é provável. Então, exatamente. Se você faz 31 finalizações, você está muito mais próximo de fazer o gol do que se você fizer 2 finalizações. Exatamente. É isso. Agora, é óbvio que não é exato. E é por isso que o futebol é bonito, né? Tem essa beleza. Porque você pode pegar um grande time, pegar um time assim, sucumbir, muito bom, jogar contra um time horroroso e o time horroroso ganhar. Isso pode acontecer isso, mas né? acontece. Agora eu queria ressaltar uma coisa, gente. Tá todo mundo aí realmente tenso com o jogo de ontem, que queria um placar mais elástico, eu entendo, concordo. Só que vamos lembrar que o Atlético é muito superior ao time do Laic Dá. Quem viu o jogo ontem viu que o time realmente não tem elenco para poder nem de perto assustar o time do Atlético. Se o Atlético jogar de uma forma séria, né? Por isso que eu acho que também foi bom não ter um placar tão elástico, sabe, André e Henry? Porque o Atlético tem esse problema. Quando vai com uma folga maior, acha que tá tudo ganho. Isso, historicamente falando, o Atlético entra realmente ali com a perna bamba. Então o que eu acho? Eu acho que em função desse placar que não está tão elástico, o Atlético vai ter uma postura bem mais firme, né? Mais ofensiva, e lá nós vamos ter a vantagem que, acredito eu, que o Laic Dá vai partir para cima, e isso vai tornar o jogo mais franco, mais aberto, e vai dar maiores possibilidades a um time que tem uma virtude técnica maior, que visivelmente é o time do Atlético. Lá tem um probleminha de altitude, o Pierre até comentou isso ontem na transmissão do DAZN, queria também ressaltar a transmissão do DAZN, que foi muito boa, né? Ele mais falou, uma vez, né? Mais uma vez, ele falou que realmente tem um probleminha de altitude, mas não é nada impossível, né? Não é uma coisa também que seja um grande empecilho, né, para o bom desempenho do Atlético. Então eu acho que o grande remédio para isso é o Atlético jogar concentrado e jogar o que sabe jogar com o elenco
desempenho que tem, acredito que a gente vai passar para as semifinais da Sul-Americana. Mas realmente tem que entrar com uma atenção e essa semana tem que treinar bastante finalização, porque isso está sendo recorrente e muito preocupante. Thiago, eu concordo tanto com o que você disse, que eu também acho que é o jogo que o técnico do Rodrigo Santana gosta, né? Ele gosta desse jogo que o time vem pra cima do Atlético, ele sai em contra-gol. Por quê? Porque ele sabe que ele tem muita qualidade com o Xará e com o Vinícius. Então, como o ataque do Atlético é envolvente, querendo ou não, isso é uma realidade, o time do Atlético é um dos times que mais fez gol no ano, eu acho que ele vai gostar desse jogo, onde o Like dá vai ter que vir pra cima do Atlético, e vai vir com tudo, e o Atlético no toque de bola pode matar esse jogo. Exatamente. Vai jogar de forma reativa, né? Como eles gostam muito de falar hoje, mas realmente, gente, embora a gente não esteja colocando a bola para dentro, a gente tem um volume de jogo ali na parte ofensiva do Atlético muito intensa. E vamos lembrar que nosso cardápio de jogadores naquela região do campo é enorme. E hoje, quando você olha para o banco, ontem fizemos alterações, por exemplo, colocamos Otero no lugar, o Otero entrou no lugar do Fábio Santos, queria até que o Henry falasse sobre essa substituição, e também colocamos depois o Luan. Então a gente ainda tem o Giovânio, que deu uma entrevista, ou ele não deu uma entrevista, ele falou na rede social dele que ele não foi relacionado por opção da comissão técnica, mas ele quis colocar um pano ali, não, mas é opção dele, eu estou à disposição, mas é porque ventilou-se que ele não estava relacionado em função de ele estava fazendo um reforço muscular, mas ele desmentiu essa notícia, ou seja, foi uma opção da comissão técnica não colocando o Giovânio à disposição. Então eu também achei um erro, porque na minha opinião faltou essa substituição. O Giovânio ele vem entrando bem nos jogos que ele tem entrado no segundo tempo, embora não tenha concluído tão bem a gol. Ele tem aquele detalhe de ser canhoto e estar do lado direito, mas eu acredito que ele seja um jogador agudo e participativo, principalmente no segundo tempo. Mas o Galo hoje tem opções, o ataque do Atlético é envolvente, só está faltando a finalização, que quer dizer, que é tudo no jogo, né? Então a gente tem ainda muitas peças que a gente pode trabalhar e melhorar esse setor. Ô, Thiago, nessa aí, eu não vou nem concordar com o Rodrigo Santana, não. Mas é uma coisa que eu também senti, inclusive ontem na transmissão pelo Instagram eu falei, hoje vai ser gol do Luan, não sei se você recorda. Lembro. Porque eu também senti que era o momento do Luan entrar no jogo, né? O que eu não concordo com o Rodrigo Santana é de não ter colocado o Giovânio no banco, né? Isso aí realmente eu achei um erro. Porque se o Casares, por exemplo, vai mal e o Xará vai mal, você precisaria de 2 peças para entrar ontem. Mas também teve o Otero que entrou, né? Enfim, ontem poderia ter usado 3 peças, porque ontem tirou o Fábio Santos, igual você falou, para colocar o Otero. Então poderia também ter substituído o Casares e também ter substituído o Xará. Enfim, eu acho só que o erro do Rodrigo Santana foi não ter colocado o Giovânio no banco para ser pelo menos opção no jogo, porque realmente ontem, na minha opinião, não era jogo pro Giovânio ter entrado mesmo, não. Eu acho que a gente tá precisando dar uma rodagem, dar uma oportunidade pro Luan mesmo, que tava muito sumido aí do time titular do Atlético, e na minha opinião, ontem entrou afobado, como sempre, aquela coisa e tal, mas entrou com raça. Eu acho que o Luan é um cara que tem tudo para dar a volta por cima no Atlético. O que você acha? O Giovânio, a questão do Giovânio, o Rodrigo Santana, ele deu uma entrevista pós-jogo que ele explicou o seguinte, da opção dele não ir pro estádio. Ele gostaria, ele quer que o Giovânio jogue 90 minutos no sábado. Então, diante dele jogar 90 minutos no sábado, ele preferiu poupar totalmente o Giovânio. Foi essa a explicação que ele deu pós-jogo. Então, vamos esperar, inclusive, sábado, o Giovânio titular e jogando 90 minutos. E vai ser até bom nós vermos o Giovânio jogando o jogo inteiro, porque a gente não tem visto, né? A gente só vê entrando. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente ver realmente a atitude do jogador durante os 90 minutos. Mas vamos lembrar, gente, que realmente a gente viu na web muita gente reclamando e tal, mas essa questão do ataque do Atlético é muito mais de finalização do que de criação. As criações, elas estão acontecendo, embora ontem uma nota triste, nota ruim, mas nenhum jogador também consegue estar jogando em alto nível todos os jogos. O Vinícius, o Vina, que vinha fazendo
brilhantes jogos. Ontem foi o pior, na minha opinião. Ontem caiu de produção. Acredito que foi um jogo. Espero que nos próximos jogos ele tenha um desempenho melhor. Mas o Vina, que vinha sendo destaque, ontem ele não apareceu tanto. Então a gente tem aí essas oscilações desses jogadores. Mas vamos lembrar, gente, o Atlético está criando. Eu acho que é mais grave quando não tem criação. Quando não tem criação, você fica mais preocupado. O nosso problema está de finalização. Então são bolas assim, tá dando muito azar também, porque foram 3 bolas na trave. Gente, a cabeçada do Ricardo Oliveira, as bolas que chutamos no gol que não entrou, que não entraram, foram assim, situações de muito azar do Atlético, né? E então assim, para matar esse assunto aí, o Atlético está criando, mas não está finalizando. E a gente queria entrar no assunto agora, Henry, que é o tema aí do nosso programa, que é sobre o Casares, que tá bem polêmico aí. Você quer complementar mais alguma coisa? Vamos entrar rapidinho, só vamos ler os comentários do pessoal aqui no Instagram, até para encerrar o Instagram aqui, convidar o pessoal para acessar lá no YouTube, canal Eu Acredito. Tá aqui, ó, verdade, o Hugo Leonardo, verdade, estamos jogando bem, porém temos que ser mais efetivos nos gols. Certíssimo. O Cleison Gomes, com todo respeito ao Luan, mas não tem condições no momento de entrar nesse time. Vai ter que trabalhar muito para isso, não acerta nada, tudo que tenta dá errado. Concordo também, ô Cleison. Na verdade eu falo que o Luan tem que voltar a ter oportunidades, né? Mas realmente futebol não tá mostrando, concordo com você. O Otávio Dias, time precisa de um camisa 9, somente. O resto tá indo bem. Zaga segura, laterais que marcam e apoiam, volantes que saem bem pro jogo. Não gosto do Xará como homem de velocidade. Acho ele um falso rápido. Entraria com o Otero. No caso do Xará, eu acho que ele é um jogador que ele é muito mais tático pro time. Eu falo assim de forma defensiva, de recomposição e também de apoio. Bola, né? Ele joga muito sem a bola e também ele participa tanto do time ofensivamente quanto defensivamente. E o Isaac Feliciano tá aqui. Tá na hora desse gringo que chegou ter oportunidade no ataque. É isso aí. Concordo. O Francis tá aqui, ó. Francis, nosso grande amigo. Temos um craque que não resolve na hora que tem que resolver. Um perna de pau que é decisivo em ganho de jogos. Deve estar falando do Casares, provavelmente, né? Casares. E aí o Desson Borges tá aqui. Temos o melhor zaga do Brasil. Bom, vou despedir da galera que tá aqui no Instagram. Não esqueçam de acompanhar lá no YouTube, né, canal Eu Acredito. Lá eu vou botar o link para vocês acompanharem no canal noticioso também, para vocês se inscreverem lá, beleza? Um abraço para vocês, vamos encerrando aqui. Vamos entrar então num assunto aqui, antes da gente falar do Casares, rapidinho, que eles falaram da zaga segura. E o Wilton e Lígia Ferreira comentou ontem lá no YouTube, Thiago e André, falando o seguinte, falou assim: ô Henrique, acho que os canais que cobrem o Galo estão confundindo um pouco a melhora individual da dupla de zaga com uma melhora significativa do sistema defensivo. Primeiramente, tem que se pontuar melhor a melhora da dupla de zaga nas partidas anteriores. Aí ele fala vários argumentos aqui, né, e tudo mais, mas eu acho que o comentário dele foi um comentário muito sensato. Por quê? Porque realmente a melhora da dupla de zaga, eu falo de forma individual, ela vai muito de encontro à melhora sim do sistema defensivo. Vale ressaltar e usar um exemplo, por exemplo, o Corinthians. Todo zagueiro que vai pro Corinthians rende e joga muito. Por quê? Porque o sistema defensivo do Corinthians é maduro, é muito bem implementado pelo técnico Carille. Então é fácil de você ver o destaque individual quando o sistema está funcionando. E o mesmo ocorre ao contrário. Se o sistema não está funcionando, você começa a ver com muita clareza os erros individuais. E por falar nos zagueiros Hever e o Igor Rabelo, que bela assistência do Rabelo ontem no primeiro gol do Galo, né? Sim. E jogou muito, né? Tanto o Hever teve um escorregão lá que quase comprometeu o jogo, que o Leque da poderia ter feito mais um, mas graças a Deus não fez. Mas realmente, o Igor Rabelo ontem, você viu que segurança, a dupla tá, cada dia que passa, tá mais entrosada, né? Tanto a dupla quanto os Patrick e Fábio Santos defensivamente, na minha opinião, têm feito jogos excelentes, cara. O Fábio Santos ontem, todo mundo marretou demais o Fábio Santos. Ele teve uma postura defensiva ontem muito importante. Ele apoiava muito pouco, acho que deve ter sido uma orientação, né,
do Santana, mas quando ele ia com muita segurança e voltava e recompunha a defesa rapidamente. Então o sistema defensivo hoje do Atlético está bem sólido e foi a primeira parte que o Santana arrumou. Então nessa parte aí nós estamos bem servidos. Eu considero inclusive que a melhora defensiva do Atlético é credenciada à não subida dos laterais de forma excessiva. A partir do momento que os dois laterais do Atlético pararam de subir ao ataque de forma excessiva, o time melhorou muito. Você quer um exemplo disso claro da diferença? Guga contra o Atlético Paranaense. Tudo que nós escutávamos das rádios era que o Guga não só subia e não voltava. E o que aconteceu? O Atlético tomava bola nas costas naquele setor o tempo todo. E outra coisa que ajustou muito o Atlético é o seguinte, uma coisa que eu bato na tecla há muito tempo. O lado esquerdo do Atlético ele é falho. A partir do momento que o Jair entrou para aquele lado esquerdo para fazer a recomposição do meio e o Fábio Santos parou de subir tanto, o lado esquerdo do Atlético se fortaleceu, que é onde a gente mais tomava gol. Então eu credencio essa situação a não subida dos laterais de forma excessiva e a entrada do Jair. Porque a zaga, na minha opinião, sempre foi muito boa. Tanto o Hever quanto o Rabelo sempre tiveram muita qualidade. Agora, dois caras rendidos contra 4 toda hora não vai funcionar nunca. André, você foi perfeito. Eu ia falar exatamente isso, o exemplo do Furacão. O Guga ia e não voltava. A vantagem do Patrick, todo mundo também falava, hoje o Patrick domina a posição, por quê? Porque é um cara que quando apoia, ele volta numa rapidez, cara. Ele recompõe a defesa de uma forma tão eficiente que realmente quando o Guga jogou contra o Furacão, nós sentimos muita diferença dessa deficiência na defesa em função da falta da recomposição de defesa do Guga. Então realmente o Guga precisa aprimorar também esse fundamento principal do lateral, que é a defesa. Então isso aí você falou muito bem, André, porque é exatamente o que eu iria observar. Então vamos entrar então agora no assunto polêmico do vídeo. Vamos falar então do Casares, o nosso grande camisa 10, será? Então, o Galo Estatísticas, inclusive eu convido todos vocês a seguirem lá no Twitter o Galo Estatística. Eu acho muito interessante porque eles sempre soltam os números lá das partidas, enfim, fazem vários levantamentos lá. Eles fizeram um levantamento muito interessante com relação ao Casares e eles começam essa análise falando aqui, levantando alguns pontos que o torcedor fala do Casares, né? O primeiro ponto que eles abordam é o seguinte, que o torcedor fala muito: o Casares se esconde em partidas importantes, algo que é muito repetido, né? Aquela frase pronta que muitos torcedores repetem. E aí eles fizeram um levantamento de médias de gols mais assistências do Casares em competições. E eles chegaram aos números que em Libertadores o número de participação do Casares é de 0,56% de jogos, ou seja, a cada 2 jogos ele participa diretamente, praticamente de um gol, aliás, menos de 2 jogos, né? Na Copa do Brasil esse número é de 0,49%, no Brasileiro é 0,47% e no Mineiro é 0,42%, ou seja, o Casares ele participa muito mais em partidas importantes do que em partidas que não são importantes, porque os números dele são mais expressivos na Libertadores, seguido da Copa do Brasil, Brasileiro e Mineiro, ou seja, o Mineiro, que é o campeonato menos importante, é o que ele menos participa, ou seja, mais um ditado que cai por terra aí. E o segundo, Casares é irregular, só joga quando quer. Aí eles fizeram um levantamento aí, comparando o Casares nos últimos 3 anos com os outros meias do Brasil. Comparou o Casares com o Arrascaeta, o Luan do Grêmio, o Thiago Neves do Cruzeiro, o Gustavo Scarpa e o Diego do Flamengo. E aí o Arrascaeta está com 0,53, o Luan 0,51, o Casares 0,47, o Thiago Neves 0,44, o Scarpa 0,42 e o Diego 0,38, ou seja, o Casares é o terceiro melhor meia do Brasil aí nos números. Vale ressaltar que neste ano o Casares é o primeiro, tá? Se vocês pegarem os números, vocês vão ver que o Atlético que o Casares é o primeiro, ou seja, mais um ditado aí que cai por terra. O Casares hoje é o nosso melhor meia. Mas aí trazendo para o jogo de ontem, muita gente criticando o Casares, principalmente por causa do pênalti perdido. E eu concordo, eu acho que o pênalti realmente ele foi, não vou falar displicente, porque o Casares sempre bate pênalti daquele jeito. Ele bate no canto, a meia altura e forte. É aquilo ali que ele bate pênalti. Ontem o goleiro pegou, mas eu concordo que o Casares precisa mudar a forma de bater pênalti, porque esse pênalti batido a meia altura é o que o goleiro mais gosta de pegar.
Então, assim, precisa treinar, né, Thiago? Se aprimorar, tem qualidade para isso, ele consegue colocar a bola onde ele quer, então ele pode bater essa bola mais alta ou mais rasteira, enfim. Ele precisa, de fato, melhorar a forma de bater o pênalti. Mas olhando os números dele ontem, na partida, o Casares foi o primeiro em assistências para finalizações, primeiro em cruzamentos certos, primeiro em lançamentos certos, segundo em finalizações certas, segundo em dribles certos, terceiro em desarmes. Olha pra você ver o Casares. Foi o terceiro jogador que mais desarmou na partida de ontem. E foi o terceiro ontem com a maior posse de bola no jogo. Será que realmente o Casares ontem fez uma partida ruim, Thiago? Eu acho que você foi feliz nos números, mas eu acho que a melhor forma de ver isso, eu convido a todos, pega lá os melhores momentos, agora. Pega os melhores momentos e vamos ver todo o volume de jogo do Galo. Vai ser rara a jogada que o Casares não participou. Então o Casares estava presente em todas as jogadas do Atlético, inclusive do gol. Do gol ele participou. As bolas na trave foram. O primeiro gol foi ele que cruzou. Exatamente. O primeiro gol foi ele que cruzou pro Igor Rabelo escorar. E no segundo gol ele participou também na construção da jogada. Outra coisa, gente, nós não temos aqui procuração para defender Casares, não. A gente tem que analisar de forma fria. Claro que o Casares tem os deslizes dele fora de campo, a gente sabe de todos os ocorridos, mas é um jogador que a qualidade dele é inegável. E o que aconteceu ontem, por exemplo, para mim o Casares foi um dos melhores em campo ontem. E o que está acontecendo com o jogador é que está rolando aquela coisa que a torcida do Atlético adora, é pegar um jogador para Cristo. Então assim, vamos ter que saber dividir. Ontem teve parte da torcida embora aí outro dia escreveram aqui, pô, mas você vai fazer agora manual de como torcer para o Atlético? Não queremos fazer manual. Mas você vai a um jogador que está indo bem, ou qualquer jogador, mesmo que estivesse indo mal, no meio do jogo, gente, isso é prejudicial a quem? Isso é prejudicial ao time do Atlético. Vamos vaiar depois do jogo. Vamos ver o que vai acontecer, porque senão deixa os jogadores tensos, os caras começam a errar passe. E ontem, depois que começaram, poucos torcedores começaram a vaiar, e imediatamente a maior parte da torcida começou a aplaudir e gritar o nome do Casares, reconhecendo que a qualidade dele salta aos olhos, e ontem a participação dele no jogo foi muito efetiva. Então faz isso, pega lá os melhores momentos, e aí os senhores vão me falar se acham que ele foi ou não foi participativo no jogo. Mas realmente a gente entende o lado extra-campo, mas gente, vamos concentrar no Atlético, a gente tem que exigir do jogador durante os jogos, e nisso ele está fazendo, inclusive o Henrique está mostrando com números, né? Mas isso aconteceu muito depois também da questão da rádio, né, Henrique? É porque na verdade, Thiago, fica parecendo que o Atlético agora se transformou em Casares Futebol Clube. A impressão que eu tenho é essa. Porque, na verdade, as pessoas falam, igual você falou uma coisa muito feliz. Você foi muito feliz. Você falou assim, nós não temos procuração para defender o Casares. O problema é que a gente vem aqui defender o Casares porque a gente vê hoje um órgão da imprensa hoje que literalmente está perseguindo o jogador. Literalmente, de forma assim, direta. Ontem, o Atlético tomou gol ontem com 3 minutos, foi marcado o pênalti. E aí, quando o Leco-Idá conseguiu finalizar e fazer o gol, né, abrir o placar, eu vi ontem o Mário Henrique Caixa na Itatiaia. Mas o Casares até agora não pegou na bola. Eu falei, hã? Eu vi isso também. Uai, então agora não é Galo, não. É o Casares que tomou gol, entendeu? Parece que o futebol do Atlético hoje se resume a Casares. Então, realmente, eu venho aqui hoje fazer esse papel de advogado do Casares e mostrar o outro lado, porque o meu papel como torcedor aqui é defender o Atlético. Eu já fiz o mesmo com o Marcos Rocha, eu fiz o mesmo com o Rafael Carioca. Com o Patrick eu também defendi aqui várias vezes, entendeu? Porque o meu papel aqui é fazer a análise da partida em prol do Atlético. Se eu ver que um jogador, por exemplo, eu vejo o Ricardo Oliveira, que muitas vezes faz gols, sei lá o que e tudo mais, mas eu acho, e eu volto a afirmar, que pra mim é um jogador que produz pouco pro time. Ontem produziu muito. E eu falei, fez gol ontem? Sim. Não fez, mas ontem produziu pro time. Então eu vim aqui o quê? Elogiei o jogador. Se o jogador entra em campo e produz pro time, independente se ele faz gol ou não, isso pra mim é pouco expressivo. É lógico que o gol é o grande, né, o ápice. É o ápice do futebol. Mas, gente, é o que eu volto a falar. Futebol, ele não é exato. Ele é provável. Ele é em cima de probabilidade. Então, se o time chega várias vezes, tá sempre chegando, tá sempre chutando, a chance do Atlético fazer muitos gols é alta. Vale ressaltar, Thiago, uma coisa que poucos sabem, que o Atlético hoje é o segundo time brasileiro que mais fez gols na temporada. Só perde pro Flamengo. O que você acha, André? Essa situação do Casares, eu penso o seguinte: o Casares fez uma puta de uma partida ontem, jogou muita bola. Jogou muita bola. Realmente bateu um pênalti mal,
O goleiro pegou, aconteceu. Que não pode apagar o que ele fez na partida. Exatamente. Agora, a questão do Casares já virou um pouco de perseguição. Por quê? Porque nós temos um problema de querer arrumar um culpado para as nossas desgraças, em vez de responsabilizar o todo. O time de futebol, ele é um todo. Se o cara perdesse 4 pênaltis, eu responsabilizava o Casares. Eu falava, miserável, perdeu 4 pênaltis. Mas não, ele perdeu um pênalti, o Ricardo Oliveira perdeu 2 gols, o Luan chutou 2 bolas igual um boneco de pano. Então, ou seja, houve erros do time em geral. Eu fiquei chateado com o resultado. Eu queria um resultado elástico. Para eu ficar tranquilo no jogo da volta, na altitude, no meio da montanha, porque não é no alto, né? No meio da montanha. Agora, a questão do Casares é a seguinte: nós temos que parar de perseguir o Casares. Ontem, por exemplo, o Henrique tem razão, foi dito pelo Mário Henrique Caixa isso com 7 minutos de jogo, quando o Laikidá fez o gol. Porque com 7 minutos de jogo, eles já queriam que o Casares tinham resolvido. E a grande desculpa da grande imprensa é o seguinte: mas é porque ele tem qualidade para resolver. Tem qualidade, mas ele é um jogador de qualidade. Como é que eu vou dizer? Ele não é um top de linha europeu. Mesmo sendo o Messi da Argentina. Ele é um bom jogador, o Messi da Argentina, que não resolve na Argentina. Ele faz parte de um conjunto. Então nós não podemos exigir do Casares que ele seja a grande estrela e resolva todos os nossos problemas, porque não vai acontecer isso. O Casares, ele é um jogador completo para o time do Atlético, um jogador de um nível no futebol brasileiro mais alto, sim. Hoje, conforme as próprias, porque a galera gosta de número, então conforme os números, ele é o melhor meia do Brasil. Então nós temos que ter paciência com o jogador. Nós estamos tendo há 3 anos, mas há 3 anos que o time do Atlético também vem num decrescimento, numa draga. Há quanto tempo nós estávamos reclamando do Fábio Santos? Trocamos os 2 zagueiros, gente. Gente, que time que troca 2 zagueiros? Uma temporada para outra. De uma temporada para outra. Que time que ficou tanto tempo sem um segundo volante? Agora que nós pegamos o Jair como segundo volante. Ontem o Xará, gente, o que o Xará fez no jogo ontem? Ele recompôs bem sem a bola, fez, mas a função do cara é atacar. Não fez nada. E eu não vejo todo mundo pegar no pé do Xará como pega no do Casares. Então, assim, nós temos que ter uma habilidade para trabalhar o Casares. E eu também queria falar uma coisa importante, que os André e o Henrique gostam muito de números. Nós vamos levantar esses números dos últimos jogos com relação a pênaltis no Atlético. Gente, isso é um ponto muito sério. Só pênalti ganha jogo. Só o Fábio Santos que fez. Teve um jogo que nós conseguimos perder 2 pênaltis seguidos, né? Um foi anulado, mudou o cobrador, perdemos novamente. Então, o problema do pênalti no Atlético não é só o Casares. Talvez seja a falta de confiança dos jogadores que estão batendo, tirando o Fortaleza. O Casares fez. Pois é, primeiro ele bateu, primeiro o pênalti ele fez. Mandou voltar. Exato. Não, ele fez. O primeiro foi gol, é verdade. Foi o primeiro. Só que o Atlético tem errado muitos pênaltis nos últimos jogos, e isso reflete também, gente, uma falta de confiança. Por quê? Porque a torcida também está pegando no pé de determinados jogadores, e isso é refletido dentro do campo. O jogador fala que não sente, enfim, mas sente. A gente vê que jogadores, por exemplo, ontem, quando o Laikidá fez o primeiro gol, até o Jair errou passe. Você vê que o time fica nervoso com a pressão da torcida. E também é normal, a torcida fica tensa. Nós ficamos tensos, mas a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque nós temos hoje jogadores, nós temos time. Nós temos que ajustar muitas coisas, mas o caminho tá certo. A nossa parte ali defensiva e de meio campo tá, na minha opinião, está muito próximo do ideal. O que a gente precisa acertar agora é a parte ofensiva. Então, a gente vai chegar lá, mas a gente precisa do apoio da torcida para a gente conseguir um resultado melhor. E os senhores, olha como é que é interessante a questão do Atlético. Eu estou vendo um dos dados da estatística aqui do Galo. Como é que é o nome? Galo Estatísticas. Olha que interessante. A bola está rodando dentro do time do Atlético da seguinte forma. Ela vem Jair, Casares, volta para a zaga, volta para o primeiro volante, volta para a zaga para ir para o ataque. Ou seja, o time do Atlético está começando a rodar a bola. Há quanto tempo nós não vemos isso? O Atlético era um time do quê? Chutão para frente, correria, do cara ali dando uma limpada na bola, armando para o atacante e gol. Quando o Vitor não chutava a bola para lateral. O Cleiton, gente, ele acertou mais passes que um bocado de jogador do Atlético ontem. Eu não estou brincando com vocês, não. Eu estou vendo aqui nas estatísticas. Mas porque o Cleiton dá passe certo, curto pra cacete. Isso ajuda muito o time. E só para matar aqui o papo do Casares é o seguinte.
Sabe o que mais me assusta? É o seguinte, o Ricardo Oliveira, ele já está com 39 anos. E ele é um atleta, ele é esforçado, ele é um cara dedicado, ele é um cara correto. Tá certo? Ele é um cara muito correto. O que é dito dentro do clube sobre ele é só coisas boas. Porém, o artilheiro do time, o atacante do time, passou um jejum desse tamanho. Desse tamanho. O Casares, que é o que arma, que tem os melhores números do Brasil, se ele passa 2 partidas em branco, nós praticamente queremos matar ele. Pôr ele na cadeira elétrica. O Ricardo Oliveira fez 35 mil partidas sem fazer gol e nada acontece. E ele é titular absoluto do time. O Alejandro, que tem a melhor média por partida de gol do ataque do Atlético, ele mal entra hoje. Então há coisas dentro do Atlético que não estão funcionando bem, então nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos queimar hoje o jogador mais valorizado do time em questão de venda, que nós temos que pensar nisso também. É patrimônio do time. E toda vez que a gente faz isso, né, André? Toda vez que a gente dá essa cornetada, toda vez que... Enfim, é porque não é que a gente vai administrar o que o torcedor vai falar, não. Eu acho que o torcedor tá ali para torcer, cada um tem uma opinião, né, gente? Aqui nós não somos os donos da verdade, mas a gente tem que ter na verdade, tem que ter um consenso, porque exatamente quando a gente dá uma cornetada e começa a vaiar jogador em campo, nós estamos desvalorizando nosso patrimônio. Jogando contra o time. E realmente, além de jogar contra o time, a gente desvaloriza os nossos próprios jogadores. E esse jogador, gente, pode ser uma joia para o Atlético, porque é um dos jogadores com melhores números aí no Brasil, e ele pode vir a ser negociado com valores expressivos. Então a gente precisa realmente tomar mais cuidado e não pegar e colocar e crucificar um jogador como nós gostamos de fazer. Ultimamente o Henrique falou bem, Patrick, Fábio Santos. A gente sazonalmente vai elegendo aí um vilão. E não tem um vilão. Na verdade, é uma caminhada, Thiago, que nós estamos fazendo para ajuste. O Atlético tá bem, cara. É momento do torcedor tá curtindo o time, tá, sabe, vibrando. O time tá bem treinado, tá evoluindo. A gente tá vendo o time aí cada vez mais coeso. Então não é momento da gente ficar caçando bruxa, não. É momento da gente tá curtindo. E o que eu achei engraçado, que eu gravei o vídeo ontem no pós-jogo, uma alegria danada, assim. É óbvio, o André falou uma coisa, eu concordo. Eu queria também um placar mais elástico. Mas a verdade, eu até falei isso ontem no pós-jogo, o Atlético não sabe jogar com vantagem. Exatamente. Então o 2-1 também foi um placar até bom, se for para pensar, porque o Atlético sabe que tem que chegar lá e jogar com responsabilidade, tem que se entregar. Então, para mim, isso pode ser até uma coisa positiva. Porque se o Atlético chegasse no 3-1 e chegar lá, não, já ganhamos. Aí ia relaxar, o Lequidá poderia ir pra cima, meter 2, 3 gols e aí. Concordo plenamente. Então a gente tá cansado de ver o Atlético fazer isso. Eu lembro de um jogo Atlético e Rosário Central, lá na década de 90. O Atlético fez 4-0 aqui contra o Rosário Central. Chegou lá, nós estamos tranquilos classificados, tomou 4-0, foi eliminado nos pênaltis. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender também que não é só resultado. A gente tem que valorizar o futebol. O Atlético tá num excelente momento, tá numa crescente. E só para dar números finais ao Casares, ele fez 6 finalizações ontem. 6 finalizações. Ele deu 6 assistências para finalizações. Isso para um jogo é um número muito alto. É o mesmo número que o Jair faz com relação a desarme, também é muito alto, é muito expressivo. Então para o Casares é muito expressivo. E vale ressaltar, para finalizar, que o Casares é o nosso artilheiro no Campeonato Brasileiro. É o cara que mais fez gol na competição. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Comenta aí embaixo, né? A participação aí do pessoal é muito importante, que a gente também ouve o que vocês estão falando e a gente discute aqui no próximo programa. Eu li vários comentários hoje. Cara, excelente. E a gente lê aqui no programa. Faz um comentário aí. Gente, aqui, igual eu falei, na boa, todo mundo aqui gosta demais de futebol. Se vier com butinada, damos butinada também. Aqui não tem dessa não. Mas comenta aí, o espaço é seu pra gente poder trocar. Nós não somos os donos da verdade, mas o que a gente precisa agora é ter essa compreensão que o trabalho do Atlético está em evolução. Claro que nós não estamos no ponto ideal, mas a evolução é clara e eu acho que a torcida do Atlético tem uma participação muito grande nisso, e eu acho que se nós conseguirmos apoiar o time da forma que merece ser apoiada em detrimento desse crescimento, cara, nós só temos a ganhar. Nós temos aí a competição chegando aí nas fases finais, acredito muito no título da Sul-Americana e ainda assim na participação do brasileiro, que também para mim não é impossível o título não. Então vamos acreditar e vamos acompanhar o time e tomar cuidado aí com as cornetadas.
É isso aí. Bom, tem mais alguma coisa pra falar, André? Não, acho que falamos tudo. Parabéns à partida do Jair ontem. Que partidão. Não, o Jair tá impressionante. Né, Inclusive, acho que aquele amarelo que ele tomou foi destempero do juiz. Não era necessário. Foi muito no início do jogo. Não foi uma força desproporcional da maneira que poderia ser. Aquilo seria um cartão aos 35 do segundo tempo, aos 42 do primeiro tempo. Mas que tinha 8 minutos de jogo, o juiz podia ter controlado. Ele ficou muito nervoso, o juiz, no jogo, em certo momento. Então é isso aí. Acreditar no próximo jogo, torcedor, e é isso aí, aqui é eu acredito. No ranking de estatísticas ontem, o Gás Estatísticas liberou também, o Jair foi o primeiro, seguido do Casares e do Igor Rabelo. Cara, exatamente foi a minha eleição de melhor jogador. A gente falou ontem. Nós falamos ontem no programa, foi Jair, Casares e o Igor Rabelo ontem que fez uma partida assim. Inclusive deram uma cornetada na gente ontem também, ela falando que a gente precisa aprender a fazer análise. Engraçado que podem assistir, né, o nosso pós-jogo ontem. Os números coincidiram exatamente com o que a gente falou. Nós nem tínhamos visto os Nem tínhamos visto, não quer errar também, né? A gente tá tão acostumado já a ver os números e tudo mais que a gente já fica naquela coisa assim, vai bater. Bateu de novo, né? Bateu mais uma vez. É porque realmente tem uma parte xiita aí dos torcedores que eu acho que de uns tempos pra cá a corneta perdeu um pouco da razão, sabe? A gente precisa realmente equilibrar a corneta porque tem hora que a gente precisa mais de apoio do que corneta. Então agora o momento é de apoiar. E não é o momento de cornetar de uma forma desenfreada, igual está acontecendo. Mas eu volto a falar, eu nem culpo tanto o torcedor, não. Enquanto a gente tiver órgão de imprensa que fica perseguindo o jogador e fazendo essa palhaçada e fica, em vez de transmitir o jogo, fica mais cornetando que transmitindo, aí é complicado, né? Bom, vou ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo e também, é claro, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí no canal acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do Noticioso, que é um conteúdo assim muito amplo, né? A gente fala sobre tudo, né, Thiago? Tem bolsa de valores, várias entrevistas legais, então não percam porque é muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, Andrezão. Valeu, Henrique. Obrigadão, cara. Bom demais, irmão. Valeu, Thiagão. Obrigado, Henrique. Isso aí. Galera, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Vou ficando por aqui, ó. Tchau. Fui. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!